Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Gilberto Júnior. Daremos continuidade aos conteúdos do segundo ano, e vamos falar sobre transformações gasosas. Como eu falei no início do vídeo, nós vamos falar um pouco sobre transformações gasosas. Vamos lá? Então, vamos ver as transformações particulares. Primeira transformação, a transformação isobárica, é chamada primeira lei de Gay-Lussac. Iso significa igual, bárico vai ser pressão, pressão igual, pressão constante. Então a pressão 1 no estado 1 aqui, pressão no estado 1 é igual a pressão no estado 2. Aumentando o volume, a temperatura aumenta proporcionalmente. Então, o volume e temperatura são proporcionais. Então, pela fórmula que nós vemos aqui, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O volume inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual à pressão o volume 2 dividido pela temperatura 2. Você está falando esse calor aqui, não está vendo aqui o sistema? Então, aqui a pressão aqui no caso é constante, não muda, sempre PA. Segunda transformação, chamada transformação isocórica. O isocórica, isovolumétrica, certo? Ou isométrica, chama isovolumétrica, que é no caso o volume constante. Nesse caso o volume é constante. Aumentando a pressão, a temperatura aumenta proporcionalmente. Então a pressão também é diretamente proporcional à temperatura. Então se aumenta a temperatura, aumenta-se a pressão. Então P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Esse aqui é um gráfico da isocórica. Isotérmica, iso igual temperatura, temperatura constante. Então no caso aqui, aumentando o volume, olha isso aqui, aumentando o volume, a pressão diminui proporcionalmente, são inversamente proporcionais. Então P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aqui está o gráfico da isotérmica. Um ponto C, um ponto B, isotérmica C, isotérmica B, isotérmica A. Quanto mais distante da origem aqui do eixo cartesiano aqui, maior a temperatura. Certo? Aqui está o gráfico da isotérmica. Exemplo, um cilindro munido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. A seguir, o gás é submetido sucessivamente às transformações indicadas no gráfico. Qual a transformação sofrida pelo gás ao ir de 1 para 2, de 2 para 3 e 3 para 1? Letra B. Ao representar o ponto 2, podemos afirmar que a temperatura do gás nesse estado é 450 Kelvin. Vamos lá. Primeiramente, 1 para 2. De 1 para 2, aqui a pressão não muda. De 1 para 2, olha aqui, de 1 para 2 a pressão não muda, 2 aqui a pressão sempre é 2. Então, aqui é uma isobárica. De 2 para 3, olha aqui, o volume continua 20 litros. Então, se o volume continua igual, é isocórica ou isovolumétrica. E de 3 para 1 é uma isotérmica, é um gráfico de uma isotérmica. Letra B, de 1 para 2, ele já perguntou aqui, ao representar ponto 2, podemos afirmar que a temperatura do gás nesse caso é 450 Kelvin. De 1 para 2 aqui é isobárica, né? Então V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, quanto é que está o volume 1? O volume 1 inicial aqui é 10. Temperatura 1 é quanto? Aqui é 300. Igual ao volume 2. O volume 2 aqui é quanto? O volume 2 é 20 litros. E a temperatura não sei, T2. Então T2 aqui vai ser 600 Kelvin. Vai ser 10 T2 igual a 20 vezes 300. 20 vezes 300 dá... Olha aqui, 10 vezes T2. Aí dá 10. Deixa eu trocar aqui a caneta.
Vai ficar 10 T2 igual a 20 vezes 300, certo? 20 vezes 300 aqui vai dar 6.000. E o 10 que está multiplicando vai vir para cá dividindo. Vai ficar 600 Kelvin. 2. Uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 2 atmosferas, ocupando um volume de 28 litros. O gás sofre uma certa transformação, na qual sua temperatura é mantida constante. Ó, a temperatura constante. Se a temperatura é constante... Não, isso aqui não estou conseguindo. Temperatura constante. Ó, temperatura constante. Então, se a temperatura constante é a isotérmica, mas sua pressão é elevada para 7 atmosferas. Nessa situação, seu volume será em litros em quanto? A pressão 1 é 2 atm, volume 1 é 28 litros, temperatura é constante, P2 é 7 atmosferas, volume V2 não sei, então vai ficar P1 sobre V1, só usando a equação geral dos gases, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como são isotérmicas, a temperatura sai da equação. São iguais e eu posso cortar. Então, P1 é 2 vezes 28, igual a 7 vezes V2. 2 vezes 28 dá 54. Aí 54 dividido por 7, vai ser assim. 2 vezes 28 aqui vai dar 54. Igual a 7 V2. Aí o 7 está multiplicando, passa dividindo. Fica 54 dividido por 7, que é igual a 8 litros. Então, com isso a gente conclui nossa aula. Agradeço pela compreensão e até a próxima.